Pare agora, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga as histórias mais antigas da humanidade. Existe um personagem nas páginas sagradas que surge sem aviso, fala pouco, desaparece rápido, e mesmo assim carrega um dos maiores mistérios espirituais já registrados. Em meio a reis, profetas, guerras e milagres, ele aparece como uma figura silenciosa, quase enigmática, como se estivesse ali apenas para deixar uma marca profunda no destino humano, e depois voltar para o invisível. Muitos leitores passam por esse momento sem perceber o impacto gigantesco daquela presença. Outros sentem imediatamente que existe algo diferente, algo fora do comum, algo que não se encaixa nos padrões normais da narrativa. É exatamente nesse ponto que começa uma das investigações mais fascinantes sobre fé, história e espiritualidade. Imagine viver em um mundo antigo, onde cada evento era interpretado como sinal divino, onde sonhos podiam mudar reinos e onde decisões espirituais definiam o futuro de povos inteiros. Nesse cenário surge um homem cuja origem não é explicada, cuja genealogia não é apresentada e cujo fim não é descrito. Ele simplesmente aparece, realiza um ato simbólico poderoso e desaparece. Não há registros claros de sua infância, não há relatos sobre sua morte, não há continuidade de sua história como acontece com outros personagens centrais. Isso por si só já seria suficiente para despertar curiosidade. Mas o mais intrigante é que sua presença parece conectar dimensões espirituais profundas, como se ele representasse uma ponte entre o humano e o divino. Ao longo dos séculos, estudiosos, teólogos e leitores apaixonados tentaram compreender quem realmente foi esse personagem. Alguns acreditam que ele representa uma figura histórica real que teve sua importância reduzida pelo tempo. Outros defendem que sua aparição é puramente simbólica, um recurso narrativo destinado a transmitir uma mensagem espiritual eterna. Há ainda aqueles que enxergam algo muito mais misterioso, a possibilidade de que ele seja uma manifestação extraordinária, uma presença que ultrapassa os limites comuns da compreensão humana. Essa hipótese gera debates intensos até hoje, pois mexe com conceitos fundamentais sobre fé, revelação e propósito divino. A narrativa em que ele surge acontece após um momento de conflito e vitória. Um líder retorna de uma batalha decisiva, carregando o peso das escolhas feitas e a responsabilidade sobre o futuro de seu povo. É nesse instante que o personagem misterioso entra em cena. Não há anúncio, não há preparação, não há explicação prévia. Ele apenas aparece trazendo elementos simbólicos que falam diretamente à alma humana: alimento, bênção, reconhecimento espiritual. O encontro é breve, mas carregado de significado, como se aquele instante condensasse uma verdade que não poderia ser totalmente explicada em palavras. O gesto realizado por essa figura é interpretado por muitos como um sinal de autoridade espiritual. Não uma autoridade baseada em força ou poder político, mas em algo mais profundo, algo que parece vir de uma conexão direta com o sagrado. Essa autoridade silenciosa desperta respeito imediato. O líder que retorna da batalha não questiona, não resiste, não duvida. Ele aceita o gesto, reconhece a importância daquele encontro e segue seu caminho transformado. Esse detalhe é crucial para entender o impacto do personagem misterioso. Ele não precisa convencer ninguém. Sua presença já é suficiente para alterar percepções e redefinir prioridades. Com o passar do tempo, o breve episódio ganha interpretações cada vez mais complexas. Alguns enxergam nele um modelo espiritual, uma referência sobre liderança baseada em propósito e não em domínio. Outros veem uma mensagem sobre o reconhecimento de que vitórias humanas sempre carregam dimensões invisíveis. Há também quem interprete o encontro como uma preparação simbólica para eventos futuros, como se aquela aparição estivesse plantando sementes de entendimento, que só seriam compreendidas séculos depois. A ausência de informações detalhadas contribui ainda mais para o mistério. Em um texto antigo repleto de genealogias extensas, datas, nomes e eventos minuciosamente descritos, a falta de dados sobre esse personagem chama a atenção. É como se o silêncio ao redor dele fosse intencional, como se o objetivo não fosse contar sua história, mas provocar reflexão. Essa estratégia narrativa cria um espaço para que cada geração faça suas próprias perguntas. Quem era ele? De onde veio?
para onde foi, qual era sua missão real. Algumas tradições interpretativas sugerem que ele representa uma ordem espiritual diferente, uma forma alternativa de compreender o relacionamento entre o humano e o divino. Essa ideia amplia ainda mais o alcance do mistério, pois abre possibilidades sobre estruturas espirituais que existiam paralelamente às conhecidas. Se isso for verdade, então o personagem não seria apenas um indivíduo, mas o símbolo de uma dimensão inteira de entendimento que se perdeu com o tempo. Há também quem veja nesse episódio uma mensagem sobre reconhecimento. O reconhecimento de que existem forças e propósitos maiores do que aquilo que conseguimos controlar. O líder que encontra o personagem misterioso havia acabado de vencer uma batalha importante. Ele poderia se sentir invencível, autossuficiente, dono do próprio destino. Mas o encontro muda tudo. Em vez de exaltar a própria conquista, ele reconhece uma autoridade espiritual superior. Esse detalhe revela uma lição poderosa sobre humildade, propósito e visão de longo prazo. O mistério se torna ainda mais profundo quando percebemos que, apesar da breve aparição, o personagem continua sendo citado em reflexões espirituais posteriores. Isso indica que sua importância não foi esquecida. Pelo contrário, foi reinterpretada e ampliada. É como se sua presença tivesse criado um eco que atravessou gerações, inspirando novas leituras e novos entendimentos. Esse fenômeno é raro nas narrativas antigas, onde muitos personagens importantes desaparecem completamente da memória coletiva. A pergunta que permanece é inevitável: por que alguém tão misterioso continuaria sendo lembrado? Talvez porque represente algo que todos sentimos, mas poucos conseguem explicar. A sensação de que existem encontros decisivos na vida que mudam tudo em poucos segundos. Momentos em que percebemos uma direção diferente, uma verdade inesperada, uma clareza que redefine nossos caminhos. O personagem misterioso pode ser visto como a personificação desse tipo de experiência. À medida que a investigação avança, percebemos que o verdadeiro mistério não está apenas em descobrir quem ele foi, mas em compreender o que ele representa. Ele pode simbolizar a presença do sagrado em momentos inesperados. Pode representar a ideia de que grandes transformações nem sempre vêm acompanhadas de explicações detalhadas. Pode ser um lembrete de que a história humana é construída tanto por eventos visíveis, quanto por influências invisíveis. Essa interpretação nos leva a um clímax fascinante. E se o personagem mais misterioso não estiver no passado, mas também no presente? E se sua mensagem continuar relevante hoje, em um mundo onde decisões rápidas, conquistas materiais e disputas de poder, muitas vezes nos fazem esquecer dimensões espirituais profundas? Talvez o verdadeiro propósito dessa narrativa seja provocar exatamente essa reflexão. Não oferecer respostas definitivas, mas despertar perguntas que nos levem a enxergar a vida com mais consciência e propósito. Ao final dessa jornada, percebemos que o mistério permanece. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Nem todos os enigmas precisam ser totalmente resolvidos para transformar a forma como pensamos e agimos. Às vezes, o impacto está na busca, na curiosidade, na disposição de olhar além do óbvio. O personagem mais misterioso da Bíblia continua desafiando nossa compreensão, porque representa algo que transcende explicações simples. Agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que essa figura foi uma pessoa real que desempenhou um papel espiritual decisivo? Ou acha que sua presença é simbólica, criada para transmitir uma mensagem eterna sobre fé e propósito? Escreva nos comentários o que você pensa sobre esse mistério. Sua visão pode ajudar outras pessoas a enxergar essa história por um ângulo totalmente novo. Se você gosta de investigações profundas sobre histórias antigas, mistérios espirituais e narrativas que podem mudar a forma como vemos o mundo, deixe seu like agora mesmo e inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é uma jornada rumo a perguntas que poucos têm coragem de fazer. E talvez, ao explorar esses enigmas juntos, possamos descobrir não apenas quem foi o personagem mais misterioso da Bíblia, mas também o que sua história revela sobre o nosso próprio destino.